Olá pessoal, neste vídeo nós falaremos sobre a determinação dos parâmetros do transformador através dos ensaios de curto-circuito e circuito aberto. Eu primeiramente vou apresentar como os ensaios são feitos, posteriormente faremos um pequeno exemplo de aplicação para a determinação dos parâmetros de um transformador monofásico. Bom, primeiramente vamos recordar como é o circuito equivalente de um transformador. O circuito equivalente pode ser modelado através do transformador ideal e de algumas resistências e reatâncias que modelam as perdas do transformador. Na figura superior, vocês estão vendo o modelo completo, onde R1 e X1 estão representando as perdas ômicas nos enrolamentos do primário e o fluxo de dispersão no primário. O mesmo também pode ser representado para o enrolamento do secundário por R2 e X2. Existem também as perdas no núcleo do transformador, que estão representadas por RC e XM. Muito bem, existe uma forma de se simplificar esse circuito, que é a seguinte: as impedâncias do secundário podem ser refletidas para o primário, e aí então podemos trabalhar somente com os valores de corrente e tensão do primário, aplicando depois as relações de transformação em I2' e V2' aí na figura inferior. Dessa forma, podemos tirar o trafo ideal do modelo para representar melhor. Como a corrente de magnetização IM é pequena, também pode-se rearranjar as impedâncias de forma que nós tenhamos um circuito com resistências equivalentes e reatâncias equivalentes, que equivale à impedância de perda nos enrolamentos. Os parâmetros que conseguimos definir no ensaio de curto-circuito e circuito aberto são esses: R equivalente, X equivalente, RC e XM. Podemos obtê-los e refletir no primário ou no secundário da forma que mais convier. Então vamos ver como é feito o ensaio de circuito aberto. Para isso, ligaremos a fonte de tensão do lado de baixa tensão com a tensão nominal. Devemos conectar um amperímetro e um watímetro e um voltímetro da forma como está mostrada aí. A gente quer medir a corrente, a potência ativa e a tensão do lado de baixa. Se olharmos o circuito equivalente dessa configuração, nós vamos considerar somente a impedância que representa as perdas no núcleo. Isso porque do lado de alta está aberto, então a corrente 2 é igual a zero. Além disso, nós podemos verificar que a corrente medida é exatamente o módulo da soma vetorial das correntes que passam por RC e XM. Sabemos que a potência ativa é dada pelo módulo da tensão medida ao quadrado sobre RC. Então podemos rearranjar a equação de forma a obter RC. Sabemos também que a corrente que passa por RC é VCA sobre RC. Assim, uma vez que já temos obtido RC, podemos obter essa corrente para então calcularmos a corrente que passa pela reatância de magnetização e, por fim, calcular o valor de XM. Devemos lembrar que esses valores são referentes ao lado de baixa tensão. Para o teste de curto-circuito, nós vamos ligar do lado de alta tensão a fonte inicialmente em zero e curto-circuitar os terminais do lado de baixa tensão. Então podemos ir aumentando de forma a obter no amperímetro o valor da corrente nominal e medir a potência e tensão. O circuito equivalente desse circuito será representado somente pela resistência e reatância equivalentes nos enrolamentos referidos do lado de alta. Assim, de posse dos valores medidos, podemos calcular inicialmente a resistência, partindo da equação de potência ativa. A potência ativa é dada pelo quadrado do módulo da corrente vezes a resistência. Então, rearranjando, conseguimos obter o R equivalente. Também conseguimos obter o módulo da impedância equivalente através do módulo da tensão e do módulo da corrente. Então, com o valor calculado da resistência, nos permite obter o valor da reatância equivalente, ambas referidos do lado de alta tensão.
Muito bem, vamos fazer um exemplo para ilustrar melhor. Este exemplo é do livro Máquinas Elétricas e Transformadores, do PC100. Ele diz que tem um trafo monofásico de 10 kVA, 2.200 volts do lado de alta e 200 volts do lado de baixa. O trafo é para 60 Hz. Vamos calcular então os valores de correntes nominais do lado de alta e do lado de baixa. De posse dos valores de tensão nominal e da potência do transformador, nós conseguimos obter esses valores de correntes nominais. Então a gente vê que o valor da corrente nominal para o lado de baixa é 45,5 amperes e para o lado de alta temos 4,55 amperes. Então, nós vamos fazer primeiro o teste de circuito aberto e depois o teste de curto-circuito, obtendo os valores e marcando esses valores, anotando esses valores. Do livro, a gente tem que os valores obtidos nos ensaios de curto-circuito. Então, a gente tem que no ensaio de curto-circuito foi obtido 220 volts, a tensão nominal. Foi obtido 2,5 amperes e 100 watts. Quando foi curto-circuitado o lado de baixa tensão no teste de curto-circuito, ajustando a corrente nominal para 4,55 amperes, nós obtemos 150 volts e 215 watts. Bom, então ainda vamos iniciar com o ensaio de circuito aberto. Nós temos a 2,5 amperes, 100 watts e 220 volts. Inicialmente nós calculamos a resistência RC, que é igual ao valor da tensão sobre a potência, o valor da tensão ao quadrado sobre a potência, então é 220 ao quadrado sobre 100, dando 484 ohms. Então nós calculamos a corrente que passa por RC, que é 220 volts sobre 484 ohms, a resistência que nós acabamos de calcular, e isso dá 0,45 amperes. Com posse disso, a gente consegue pegar o valor medido da corrente, do módulo da corrente, e o valor calculado da corrente em IC e calcular a corrente que passa por XM, que é 2,46 amperes. E, finalmente, calcular o valor de XM, que é 220 tensão sobre 2,46 a corrente. Isso dá 89,4 ohms. Esses valores de RC e XM são os valores do nosso modelo de circuito equivalente e são referidos do lado de baixa tensão. No ensaio de curto-circuito, nós ajustamos a corrente nominal para 4,55, medimos no watímetro 215 watts, no voltímetro 150 volts. Primeiramente, nós calculamos a resistência equivalente, que ela sai direto do cálculo da potência sobre a corrente ao quadrado. Isso dá 10,4 ohms. Com posse também dos valores de tensão e corrente, nós calculamos o módulo da impedância equivalente, que é 32,97 ohms. Então, com R equivalente e o módulo da impedância equivalente, nós calculamos X equivalente, que dá igual a 31,3 ohms. Esses valores são referidos do lado de baixa tensão. Bom, finalizando, aqui a gente tem as impedâncias série refletidas do lado de alta tensão e a gente tem RC e XM refletidos do lado de baixa tensão. A gente precisa unificar, então a gente precisa saber a relação de transformação primeiramente. Nesse caso, a relação de transformação é 10, porque a relação de transformação é a tensão do lado do primário, do lado de alta, que é 2.200 volts, sobre o lado de baixa, que é 220 volts. Isso é igual a 10. Então, se a gente quer o circuito equivalente referido do lado de baixa tensão, como RC e XM já estão do lado de baixa tensão, basta a gente refletir a impedância série dividindo pela relação de transformação ao quadrado. E no caso de querer um circuito referido do lado de alta tensão, a gente precisa pegar RC e XM e refletir para o lado de alta tensão, multiplicando pelo valor da relação de transformação ao quadrado. Então a gente tem dois circuitos equivalentes possíveis aí nesse caso. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado. Essa é a forma de calcular os parâmetros do circuito equivalente do transformador através dos ensaios de curto-circuito e circuito aberto. Muito obrigado. Dúvidas nos comentários e se inscrevam no canal.